Tudo certo, galera? Hoje eu venho aqui para mostrar para vocês como que é o fluxo de desenho de placa oclusal no software Blue Sky. Existem diferentes softwares que a gente pode utilizar para fazer isso. Existem softwares que são pagos, existem softwares gratuitos e existem softwares como o Blue Sky que a gente paga para exportar o arquivo na hora de imprimir. Cada um vai saber qual é o melhor fluxo do dia a dia, dependendo do volume que a gente tem, dependendo da habilidade de trabalhar com softwares, mas uma boa opção é fazer essas placas oclusais no software Blue Sky. Aguarda um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, a ideia é essa, é a gente mostrar o fluxo de confeccionar uma placa, de desenhar a placa oclusal. Tem vários nomes, tem gente que chama de placa de bruxismo, placa meio relaxante, hoje em dia já não se fala mais esses termos. Mas enfim, meu objetivo é mostrar para vocês como que a gente desenha essa placa, vamos chamar ela de placa oclusal. Quando a gente abre o software, ele vai aparecer uma série de abas, desde viewers, abas de ortodontia, dentadura, planejamento de guias, enfim, várias abas que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia. Nesse momento, a gente vai trabalhar com a aba de placas, que aqui na tradução do inglês, ele traduz como tala. Então a gente vai clicar nessa aba de tala ou de placa. E quando a gente abre essa aba, ele vai nos dar duas opções. A gente pode escolher como tala incisiva, que na verdade são gigs, uma plaquinha só na região anterior é um gig. Então a gente pode desenhar e imprimir esse gig. Ou uma tala de mordida oclusal, que seria uma placa oclusal que a gente trabalha no nosso dia a dia. Qual a próxima etapa no fluxo do software? A gente precisa criar um paciente. Como que a gente faz isso? A gente vai nesse maisinho aqui, coloca nome e apelido. Seria nome e sobrenome. Então vamos lá. Teste 1. É só a gente preencher essas duas abas que ele vai abrir esse criar aqui embaixo, o botão de criar. A gente cria e a gente tem que também colocar o nome do tratamento. Colocamos esse maisinho aqui, splint de placa oclusal ou placa oclusal. Criamos, ele vai criar com a data. A nossa próxima etapa seria selecionar se essa placa vai ser de maxila ou de mandíbula. A gente escolhe uma placa, então nesse caso vamos fazer uma placa de maxila, e no lado direito aqui ele vai mostrar 4 opções para a gente trabalhar: espessura mínima da placa, o desvio se tem da placa, ou seja, o alívio que a placa vai ter internamente, o raio em relação às pontas das cúspides, como que a placa vai entrar, e a abertura que eu quero que o meu articulador faça. E em outro momento a gente pode abrir um pouquinho mais esse articulador também. A gente vai gerar um articulador que eu acho até um pouco rudimentar, mas é um articulador que a gente consegue abrir um pouquinho a mordida do paciente, se isso já não foi feito na hora do escaneamento. Eu sempre indico para as pessoas que o ideal é a gente fazer a abertura ou já escanear o paciente com a abertura de boca que a gente quer na placa, ou seja, a espessura que a placa tenha no final. Por que isso? Porque esses articuladores eles vão colocar um ponto de fulcro para a abertura da boca e nem sempre esse ponto de fulcro para abertura é o ideal, é o melhor ponto de fulcro que possa ter. E nesse caso a gente vai abrir aqui no software a boca do paciente. Por quê? Porque ele foi escaneado em oclusão. Então a gente vai ter essa etapa para fazer. Vamos dando aqui, então a gente escolhe, né, esses números, pode mudar o que for interessante, aqui já vem pré-configurado assim. A gente vai dando o seguinte, qual a próxima etapa aqui? A gente vai importar os modelos do software. Então aqui a gente tem mandíbula e maxila, a gente clica aqui em importar, escolhe entre os arquivos que eu tenho aqui, OBJ e PLY, vamos escolher aqui a mandíbula e PLY. Se a gente importar ele nessa extensão, ele já vai aparecer colorido pra gente aqui. Damos OK e vamos agora para importar a maxila. Da mesma forma, escolhemos aqui o PLY, damos OK, mas se a gente não importar como PLY, importar como STL, por exemplo, ele vai fazer a mesma função. A placa vai ser confeccionada da mesma forma, mas não vai aparecer colorido, vai aparecer ela no monocromático. Damos então aqui o seguinte, e a próxima etapa aqui é marcar o plano oclusal. Como que a gente faz isso? O software lhe dá aqui uma cola, né, e mostra como que a gente deve fazer. A gente deve então, com o Shift clicado, clicar em 3 pontos, então na oclusal, na linha média e na oclusal do outro lado. E ele já vai colocar então esse nosso modelo num plano. O
que facilita então essa montagem do articulador e depois uma montagem correta da nossa placa. Damos o seguir e a próxima etapa é a gente montar um articulador virtual. Como eu falei antes, é um articulador bem simples, mas basicamente ele vai montar uma linha ou um plano na altura da articulação relacionado com um ponto na região anterior da mandíbula que a gente vai marcar para poder abrir e fechar a boca adequadamente. Como que a gente faz isso? A gente também com o Shift clicado, clica numa região de linha média inferior. E o próprio software, então, ele monta esse articulador, que é um articulador, como eu falei, bem simples, mas ele abre e fecha a boca adequadamente. Mais aqui embaixo a gente tem uma aba de abrir esse articulador. A gente pode abrir e fechar. Como eu cliquei aqui, ele já deu uma distância, olha, de 44 milímetros, que não é a abertura normal. Como que a gente faz? A gente escolhe, a gente só clica em cima aqui e coloca o número da abertura que a gente quer. Vamos botar aqui, então, 4 milímetros de abertura de boca. Ele vai abrir 4 milímetros e aí a gente vai visualizar em todos os pontos se a nossa placa está adequada nessa altura. Eu imagino que a gente possa até diminuir um pouquinho, bota 3.8 e a gente diminui um pouquinho e vai olhando quanto que seria o ideal a nossa placa ter. Damos o seguir e a próxima etapa é o eixo de inserção que essa placa vai entrar. Essa flecha verdinha que tem aqui, ela pode ser movimentada para que a gente possa fazer essa nossa entrada da placa, ou a caixa da placa, ser de diferentes formas. O que eu acho interessante a gente fazer? A gente tem que visualizar principalmente os incisivos. Nesse encaixe dos incisivos que a gente vai conseguir colocar a placa adequadamente na boca. Então, eu estou visualizando aqui lateralmente, eu vou modificar esse círculo. Sempre o software nos mostra umas manchas vermelhas que tem aqui. Essas manchas são, na verdade, a retenção que a placa iria fazer se a gente colocasse. Então, seria a retenção do modelo. Então a gente vai modificando aqui e a gente vê que essa retenção muda. Então vamos modificar um pouquinho na região anterior para ela ficar mais correta, então, tanto de um lado quanto do outro. E eu acredito que esse seja o eixo mais adequado para a gente poder fazer a nossa placa. Vamos dando aqui então o seguir e a nossa próxima etapa é então a gente desenhar até onde a gente quer que a placa vá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai aumentar um pouquinho o screw para facilitar, sempre com o screw para frente e para trás ele aumenta e diminui o modelo. E novamente com o Shift clicado, a gente vai então, com o botão da esquerda, desenhar até onde a gente quer a placa. Não se preocupem, porque a gente pode editar essa linha depois. A gente muda a visualização para facilitar, clica novamente no Shift, vem da última bolinha e continua desenhando ela. Bom, agora a gente desenhou, vamos dar uma olhada, ver se até aqui mesmo que a gente quer a placa, tem lugares às vezes que a gente coloca muito para baixo, pode gerar alguma retenção nessa nossa placa, às vezes uns pontos mais baixos ou mais altos, e a gente vai então arrumando essa linha para que ela fique retinha o mais adequada possível. E a gente vai então aqui no lado esquerdo escolher se a gente quer uma placa reta, então levantar o perfil do maxilar para o plano visualizado, ou a gente escolhe uma placa que tenha indentações assim mais suaves dos dentes, que acompanhem os dentes, levantar o perfil até a ponta das cúspides antagonistas. Então são as duas opções que a gente tem para fazer. Vamos escolher essa primeira aqui, cada um pode escolher da mesma forma, como achar melhor. E a espessura mínima aqui a gente pode modificar. A gente quer uma placa com espessura mínima de 3 milímetros, ou o desvio então de 0,1, como está aqui, como a gente escolheu antes, seguindo o raio das pontas das cúspides. Aí o software já desenhou essa nossa placa, a gente consegue visualizar esse desenho. A gente pode também visualizar o modelo antagonista clicando nesse botãozinho da esquerda superior, tirando esse olhinho, e a gente consegue visualizar até onde essa placa vai. Se a gente escolher esse fluxo, então ele vai acompanhar essas indentações. Mas voltando aqui, a gente pode voltar e fazer ela com uma placa lisa. Então ele mostra esse plano até onde a gente quer essa placa. Então vamos colocá-la um pouquinho mais abaixo. E ele mostra a espessura dessa placa. Então, anteriormente a gente não conseguia escolher essa espessura, mas mais aqui pro final ele deixa pelo menos a gente escolher isso e nos facilita um pouquinho. Então a gente consegue visualizar as duas, né? Onde vai ser a placa lisa, vou mudar agora o fluxo, e onde ela tinha desenhado com as indentações. A próxima etapa seria de exportação. Então nessa etapa o nosso software ele vai cobrar aquele valor que a gente precisa pagar então para exportar o arquivo.
arquivo. Então, nesse caso, ele cobra meio crédito é um valor em torno de 10, no máximo 12 dólares, acredito eu, que é um valor bem justo para a gente poder confeccionar a placa, visto que a gente não pagou nada para baixar o software e para trabalhar com ele, te dá o ok, depois disso a gente exporta então a placa para onde a gente achar melhor dentro do nosso computador e a gente vai levar essa placa para um software então de fatiamento, se a gente quiser imprimir ela, e para um software de CAM, se a gente quiser fresar essa placa. Tanto faz o fluxo que a gente vai fazer depois disso. A gente só escolhe como é melhor pra gente. Eu acredito que placas impressas, elas são excelentes. Antigamente se falava que placas impressas quebravam, enfim, hoje em dia as resinas estão muito boas. Placas fresadas, elas têm uma resistência, até na literatura, um pouco maior, mas eu acredito que no meu dia a dia eu uso para pacientes que têm uma força de mordida grande, um bruxismo muito grande. A maioria das placas que eu faço, elas são impressas. E aí, o que vocês acharam? É fácil? É intuitivo? Eu gosto de muita coisa dentro do software do Blue Sky, mas eu confesso que esse fluxo de placa aqui não é o que me agrada mais. Mas eu acho uma excelente opção e eu tenho certeza que vai resolver o problema de muita gente por aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente alguma dúvida que você possa ter, e se você faz isso de uma outra forma, escreva para nós que a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Até mais!